agradecidos pelo privilégio, pela honra, pela graça que Tu nos deu, nesta manhã de poder Te servir, de adorar ao Senhor, cultuar, oferecer culto a Ti. Cada um que está aqui presente ou pela internet, nesta hora oferece o seu culto ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao único poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Pai, obrigado pelo privilégio de podermos nos aproximar de Ti, Pai, para podermos cada vez mais, através deste processo da santificação, estarmos mais separados, estarmos mais prontos, ó Pai, para aquele grande encontro que teremos com o Senhor, para aquele encontro que teremos, como Paulo disse, se porventura esta carne padecer, esse corpo aqui terreno se desfizer, tem um corpo preparado, glorificado, me esperando, estarei com Cristo na glória. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque enquanto estamos neste corpo que perece, enquanto estamos neste corpo corruptível, nós estamos buscando mais da Tua face, buscando mais da Tua presença, e pedimos ao Senhor, ó Pai, que as bênçãos dos céus renovem a mente de cada um, renove o coração, renove as forças, renove a saúde, renove o vigor, renove o poder que o Senhor tem colocado em cada ser. Pai, obrigado por tudo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Podem se assentar. Que a graça do nosso Deus cada vez mais seja constante e abundante na vida de cada irmão aqui presente. É maravilhoso ver aí o irmão Iris e Juliana, né, conosco. É a prova viva da graça de Deus, né? Deus abençoe o Iris. E assim é a vida, né? Enquanto precisa, ajuda, né? Enquanto precisa das orações, ora pelos outros. Eu tenho certeza que a Juliana nunca teve tanto motivo para orar pelas pessoas, né? E tempo também para isso, para refletir acerca das demais pessoas. E isso é o que Deus extrai de melhor de nós de dentro da prova. É como pegar uma laranja, né? Espremer dela ali a sua essência, o seu suco, né? Aí quando você espreme, você extrai dela o melhor. Quando se espreme a rosa, né, diz o poema que aquele que esmaga a rosa com as mãos, mantém em suas mãos o perfume da rosa, né? Não tem jeito, você pode tentar destruir algo, mas o perfume daquela rosa que você tentou destruir, permanecerá nas suas mãos, né? Como diz o poeta. Mas estamos agradecidos, e com esta graça que nós vamos falar nesta manhã sobre um contágio. Contágio no sentido de ser contagioso. Estamos vendo aí o quanto os vírus e as bactérias estão levando o maior contágio, né, de uns aos outros, né? Vírus, bactérias, gripe, H1N1, e tantas coisas mais, né? O contágio está sendo notório e cada um de nós precisamos estar cada vez mais com a nossa imunidade, se possível, elevada, para que nós possamos evitar ao máximo, né? E quando a gente fala das coisas espirituais, daquilo que Deus quer que nós saibamos e venhamos aprender, Ele quer que nós também venhamos evitar contágio com aquilo que o mundo tem propagado, né? O contágio. E onde é que fala isso, pastor? Onde que Deus quer que nós não venhamos contagiar com o mundo? Ele fala que nós temos que estar no mundo, né? Jesus, na sua oração, ele ora: Pai, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Não, ele não quer nos tirar do mundo apenas para nos livrar de um problema.
Ele não quer simplesmente, obrigado, Júlia, Ele não quer nos tirar do mundo para nos livrar do mal, mas Ele vai nos livrar do mal no mundo. Mas Paulo vem e diz que nós devemos fugir, né? Nós devemos evitar nos moldar ou amoldar. Não vos conformeis com este mundo. Jamais nós devemos normalizar. Ontem Gregory estava falando lá em Brasília, relativizar o que é pecado. Jamais vamos relativizar ou normalizar. Bom dia. Ia falar seu nome, esqueci. Estava na Alciene, né? Alciene de Rio Verde. Bom dia. Bem-vinda, né? Eu cumprimentei o Iris Juliano ali. Tem ali a Alciene que veio lá de Rio Verde, está conosco e nos honra, né? Tem mais alguém aí? Adriana que está conosco aí, né? Todas as escolas. Quem mais? Quem? É filha da Zélia? É quem? A Jaqueline? É? Bem-vinda, bem-vinda. Gente, ela é a mãe do Brian, tá? Do guerreiro, gigante. Ele desse tamanho assim, né? Desse tamaninho assim, ó. Eu tive lá na UTI, eu tive lá, tá? Eu sei que você não me autorizou não, mas a Zélia autorizou. E tão pequenininho. E aí eu pensei, meu Deus, é difícil até de tocar. Mas estava sapateando lá e abria o olho, olhava para mim assim, eu falei, uau, o que é vida, né? A vida, e você vai vencer, Jaqueline, Brian vai vencer também. Está lá, vencendo, né? Precisa muito das orações também. É tanta gente, né, que está necessitando das orações. Eu estou vendo, ela é Roberta, né? Roberta também, bem-vinda sempre, viu? Bem-vinda. São estes, né, que são novidades aqui hoje cedo, né? Os demais de casa. Mas, tudo bem, onde é que eu parei quando eu vi ali a Alciene? Eu estava falando sobre a relativização do pecado, né? Conformar-se com este mundo. Então, para que nós não venhamos nos conformar com este mundo, nós devemos sempre estar em busca da santidade. Mas nós estamos já falando tanto tempo de santidade, porque santidade é a parte prática e processual, ou seja, é a parte do processo que envolve a salvação, já que o plano da salvação tem sido cumprido através da morte de Jesus, ou seja, a morte de Jesus faz parte do plano da salvação? Sim. Jesus morre na cruz para perdoar os seus pecados. Jesus ressuscita para justificar você, para tornar-te inocente daquilo que você praticou, pratica ou praticará, ou seja, ontem, hoje e amanhã, né? Observando que eu não estou falando de uma graça que cobre tudo, mesmo sendo pecados deliberados, né? Nós estamos tentando explicar para a igreja que existem coisas que nós fazemos que, de forma voluntária, que a morte de Cristo não veio para isso. E Hebreus capítulo 10 mostra isso de forma clara, não preciso abrir, talvez de forma assim, mais prática, que didática, a gente possa dizer, aquele que pecar voluntariamente, diz a carta aos Hebreus, aquele que pecar voluntariamente não resta mais sacrifício pelo pecado, ou seja, a morte de cruz não foi, o objetivo dela não foi para perdoar pecados voluntários. E o que são pecados voluntários? Vamos lá para Tiago, capítulo 2, capítulo 3, que fala acerca se você sabe fazer o certo, ou se você sabe o que não é certo, ou seja, você sabe o bem e o mal, você tem consciência do que é certo e errado, se você sabe o que é certo e não faz, se você sabe o que não é Então, se você sabe o que é certo, fazer certo e não faz, e se você sabe o que não é certo e faz, aí o Tiago fala assim, o apóstolo Tiago, tá voltando? Sumiu também. Sumiu também.
Ei, ei. Alô. Engraçado que não tinha ninguém aí na mesa. Cortou. Será que tem alguém ali? A gente não está vendo. Ai, Bernadette. Não tenha medo. Muito bem. Se você sabe o que é certo e não faz, e se você sabe o que não é certo e faz, Tiago fala o quê? Que você pratica pecado. E se você peca voluntariamente, não existe sacrifício pelo pecado. Já que hoje nós estamos, pode ir trocando aqui, já que hoje nós estamos vivendo a graça, e que portanto não estamos vivendo a lei, estamos vivendo a graça, vamos dizer assim, o período da graça, e não o período da lei. No período da lei, o sacrifício era renovado anualmente. Um cordeiro era levado, pode falar nele? Ei, alô? Vai abrir, né? Nos desculpe aí, porque a gente nunca sabe que hora que essa pilha vai acabar, né? Mas olha só, o sacrifício lá no Antigo Testamento, ele tinha uma duração, né? Todo ano o sumo sacerdote levava o cordeiro, ou o pecador levava o cordeiro ao sumo sacerdote para que ele oferecesse aquele cordeiro em sacrifício para perdão dos pecados daquele que estava ofertando. Hoje não, hoje o sacrifício é Cristo. E como que o pecado voluntário elimina até o sacrifício de Cristo? Porque Cristo não veio morrer por pecados voluntários. Jesus veio morrer na cruz para perdoar os pecados daqueles que se arrependem dos seus pecados. E como que alguém que peca voluntariamente pode se arrepender? Se ele sabe o que fazer ou não fazer, faz ou deixa de fazer, né? Deixa de fazer aquilo que é certo, faz aquilo que é errado, propositalmente, deliberadamente, voluntariamente, não resta mais sacrifício. Isso está em Hebreus. Então nós estamos falando de algo que é a santificação, que é a santidade, que é ser santo, que o apóstolo Pedro fala assim, olha, sejam santos como eu sou santo, né? Trazendo aquilo que Deus pediu para que ele dissesse, sejam santos como eu sou santo, disse Deus ali através de Pedro. Como ser santo? É um paradoxo, né? Já que Cristo veio morrer pelo pecador. Paulo diz que não há nenhum justo. O profeta Isaías diz isso também, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então é um paradoxo, é uma contradição. Como que eu estou convidando pessoas a serem santas, se não existe nenhum justo, nenhum sequer? Como que eu estou convidando pessoas para um processo de santificação? Por quê? Porque Hebreus 12, 14 diz que sem santidade, você sabe concluir? Sem santidade, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem santidade é impossível, ninguém verá a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem santidade, ninguém se aproximará de Deus, ninguém verá a Deus. Por que é um paradoxo? Porque é uma contradição. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Cristo veio oferecer remissão dos pecados na cruz. Cristo veio oferecer justificação quando Ele ressuscita. Jesus envia o Espírito Santo para quê? Para fazer o processo da regeneração na sua vida, fazer com que você nasça de novo. Mas Ele pede algo de nós, Ele pede que sejamos santos. Se Ele pede, então esse é o processo no qual nós precisamos praticar. E se é a nossa prática, é o que mais nós devemos falar. Não sei se o Maicon quiser colocar na tela. O tema desta manhã fala desse contágio da santidade. Mas antes nós vamos ler em Ageu capítulo 2, verso 11. Ageu capítulo 2, verso 11. E aí nós vamos até o 14. E vamos ver como que isso acontece.
como que é esse princípio da santificação, como funciona esse contágio da santidade, né? Como que esse paradoxo daquilo que é santo para santificar aquilo que é impuro, né? Então, quando a gente fala de paradoxo, é uma contradição, porque santidade, se nós formos assim, traduzir realmente santidade, procurar entender, olhar dicionário, olhar textos bíblicos para compreender a que Deus está nos chamando, é quase que dizer assim, quando Hebreus diz assim, sem santidade ninguém verá a Deus, é quase que dizer assim, sem Deus, ninguém verá a Deus. Dá para entender isso? Sem santidade ninguém verá a Deus. Vamos substituir santidade por Deus. Eu posso fazer. Porque santidade é ser único. Santidade é ser todo-poderoso. Santidade é aquele que criou os céus e a terra. Deus é santo. Então Ele é único, Ele é todo-poderoso, Ele é quem cria e dá vida a tudo isso que você vê aí na terra com vida, seres humanos, animais, fauna, flora, rios. É Ele. E se nós trouxermos isso como uma metáfora e pensarmos assim, bom, o que é único, todo-poderoso, produz vida, e se nós levarmos isso ao Sol, né, que é esta estrela gigante, desta Via Láctea, né, dessa nossa galáxia, então ele seria único aqui, não que eu diga que o Sol é único em todas, mas ele é único nesta Via Láctea, né, onde nós vivemos, onde fazemos parte de um dos planetas, planeta Terra. Então, se nós olharmos para o Sol e vermos ele como algo santo, se o Sol é santo, como que eu consigo me aproximar do Sol? Né? Se nós olharmos para o fogo, e olharmos para os metais que são levados ao fogo, vamos pensar que o fogo seja santo, e que os metais que forem levados até o fogo, sejam santificados também, através do contágio desta santificação. Então se eu levo alumínio a um fogo extremo, ele simplesmente se desfaz, consome. Se eu levo alguns tipos de metais ali ao fogo intenso, ele simplesmente se desfaz. Mas quando eu aproximo o ouro do fogo, eu vou fazer com que as impurezas do ouro se desfaçam, e o ouro então seja purificado, santificado. Então é esta que é a visão que nós precisamos ter esta manhã. Não é simplesmente pensar no fogo como algo consumidor, mas é pensar no fogo como algo purificador. É algo que contagia, é algo que passa de um para o outro. Então, como se aproximar do Sol, desta grandeza de santidade, de autossuficiência, né? De poder, que dá vida a tudo que você vê aí na terra? Como se aproximar deste Deus, sendo o homem pecador, injusto, separado? Ageu 2, verso 11 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei: se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Se alguém levar carne consagrada. Que carne é essa? O adorador, o pecador, levava até o sumo sacerdote o animal, seja cordeiro, pombo, uma rolinha, para ser sacrificado ali no altar.
e aquela carne era consagrada. E se aquele homem levasse aquela carne consagrada na borda das suas vestes, carregando, e com elas tocar num pão da proposição, que era aqueles pães que eram feitos, que eram colocados sobre a mesa dos pães da proposição. Aqueles pães que Davi comeu, lembra? Que não podia comer, só os sacerdotes que podiam comer. Então, essa carne toca os pães, essa carne toca em algo cozido, essa carne toca no vinho, no azeite ou qualquer comida. Isso ficará consagrado? A carne consagrada consagra aquilo que toca? Os sacerdotes responderam: não. Por que não? Como que é o contágio daquilo que é consagrado com aquilo que é impuro? Como que é o contágio daquilo que é impuro com aquilo que é consagrado? Aquilo que é contaminado e impuro com aquilo que é santo, com aquilo que é separado. Em seguida, fez uma outra pergunta. Ageu pergunta: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, se alguém ficar impuro por tocou num cadáver, a mãe morreu, o pai morreu, foi lá, tocou, sepultou, um animal morreu, foi lá, pegou, sepultou, ficou impuro. Mas por que fica impuro? Porque a lei assim dizia. Números, Levíticos, nós estamos lendo a Bíblia aí, de forma cronológica, anualmente. Passamos por isso aí já um mês atrás, Levíticos, Números, ou mais de um mês até. Então nós passamos por isso aí e vimos que a lei daquilo que era impuro para se tornar novamente puro, passava por um processo, um ritual. Aquele que se tornou impuro por tocar num cadáver, aquele que se tornou impuro por tocar numa doença, numa chaga, numa lepra, numa enfermidade, aquele que se tornou impuro por tocar em fluxos corporais, ele precisava passar por um processo para se purificar, para poder entrar novamente no templo. Ou seja, para que isso? O que significava o templo lá naquele momento? O que era, vamos falar o tabernáculo, né? Que não era nem o templo, era o tabernáculo. O que significava o tabernáculo? Bom, o tabernáculo significava o epicentro da presença de Deus. Então, se eu não podia entrar no tabernáculo porque eu estava impuro, eu estava separado da presença de Deus. Para que eu me purificasse novamente, para eu entrar novamente, eu precisava, e na verdade não era bem entrar, porque era só o sacerdote que entrava, o sumo sacerdote, no lugar santo, mas era para se aproximar até, era para aproximar-se de Deus. Então, se o sumo sacerdote, ou um sacerdote, alguém que era responsável pelos sacrifícios, e levar o sangue do sacrifício lá para o Santo dos Santos, lá para onde estava a Arca da Aliança, lá para o epicentro da presença de Deus, se aquele homem tivesse impuro, ele morreria. Entenda isso, um sumo sacerdote impuro, levando sangue sacrificial para o Santo dos Santos, ele morreria. E por que ele não morria quando se tornava impuro? Porque o pecado em si não era estar impuro, o pecado era tentar aproximar-se da presença de Deus impuro. Dá para entender isso? O pecado não era a impureza em si, o pecado era tentar barrar aquela proteção de Deus que era: seja santo como eu sou santo. Se eu sei da minha impureza, eu estou afastado da presença de Deus. Estou falando do Antigo Testamento, gente, para depois nós entendermos como é hoje. O sumo sacerdote estava afastado da presença de Deus, porque ele tinha tocado algo impuro. Ele estava cerimonialmente impuro, e ele precisava então passar por rituais, e por alguns dias, por uma separação, para que ele se tornasse puro novamente, e então entrasse na presença de Deus, cerimonialmente puro, ou cerimonialmente santo. E quando Ageu pergunta sobre se alguém ficar impuro, tocando num cadáver,
e depois tocarem alguma dessas coisas, o pão, o vinho, a comida, né? O azeite, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. A coisa consagrada, tocada naquilo que estava ali como oferta a Deus, não tornava aquilo puro. O consagrado não tornava puro, mas o impuro tornava aquilo impuro. Então é difícil, né? Porque se o consagrado tocando não torna puro, não torna consagrado, mas o impuro tocando aquilo que estava consagrado torna aquilo que era consagrado impuro. Como é que faz? Vocês a darão ao sacerdote Eleazar, ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele. Não era nem o sacerdote que sacrificaria ela seria sacrificada na presença dele. Então o sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e o espargirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Se vocês lembrarem do culto de domingo à noite, o irmão João Wesley falou um pouco sobre isso aqui, falando de Jesus, né? Falando daquele homem que foi aspergido pelo sangue do próprio Cristo, quando ele carregou a cruz. Então o sacerdote pegará do sangue daquela novilha, com o dedo aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Na presença dele a novilha será queimada, couro, carne, sangue, excremento. O sacerdote apanhará um pedaço de madeira de cedro, hisopo e lã vermelha, e os atirará ao fogo que estiver queimando a novilha. Aí depois ele vai mostrando todo o processo de pegar uma água e misturar a esta cinza, e esta água chamada água da purificação, purificava aquele que havia tocado um morto, chamada de água da purificação. E cada pessoa precisava passar por este processo, principalmente sacerdotes, sumos sacerdotes. E ele diz aqui, olha, se aquele que estiver impuro e não quiser não passar pelo processo da purificação, será eliminado da assembleia, pois contaminou o santuário do Senhor. Aí nós vamos caminhando pela Escritura e a gente vê que em Êxodo capítulo 3, Moisés se depara com algo interessante, com esse paradoxo daquilo que é santo e daquilo que está impuro. Quando Moisés se depara com a sarça ardente, aquela sarça pegava fogo, era um arbusto, mas aquele fogo não se consumia, não consumia a sarça. Por que não consumia? Quando Moisés se aproximou dela, a voz saiu daquela sarça e disse, Moisés, não se aproxime, tire as sandálias, porque o lugar que está é santo. Então como se aproximar de Deus? Um dia Isaías teve uma visão, que ele estava no templo, isso está em Isaías capítulo 6. E quando Isaías se viu ali no templo, ele olhou e viu Deus assentado no trono, e de repente ele vê serafins voando e cantando hinos, né? Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Então quando Isaías olha e vê Deus assentado no trono, o que ele imagina? Aquele que visse a Deus, aquele que se aproximasse de Deus, o que aconteceria? Morreria. Então o que ele falou? Ai de mim, tem misericórdia, porque eu vi a glória de Deus. Então o que ia acontecer com ele? Ele ia morrer, porque ele não era santo, ele era impuro. E o que ele diz? Ai de mim, que sou homem de impuros lábios, e habito num povo de lábios impuros. Como que eu aproximo de Deus? O que acontece? Um daqueles serafins que cantavam santo, santo, santo. O altar tinha brasas vivas. Ou seja, para visualizarmos, é como um carvão, né? Incandescendo, como uma bola de fogo. Ali com uma tenaz, um daqueles serafins
pega uma daquelas brasas vivas e faz o quê? E encosta nos lábios de Isaías. E quando ele encosta aquela brasa viva nos lábios de Isaías, o que acontece? A culpa, ou seja, olha a justificação, a culpa era removida e o pecado perdoado. Agora você pode entrar na presença de Deus. Observe que essa escritura de Isaías estava mostrando algo contraditório. Porque nós vimos Ageu falando que aquilo que era consagrado não tornava o impuro consagrado. Mas o livro do profeta Isaías, ele é praticamente todo de forma simbólica, mostrando algo que aconteceria através da vinda do Messias. Então nós entendemos que ali, naquele momento, naquela visão de Isaías, quando Isaías vê Deus assentado naquele templo, né, aquele lugar caracterizado como a sala do trono, aqueles serafins cantando, exaltando ao nome de Deus, santo, 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 aquela brasa viva retirada do altar encostada, é como se, quando aquela brasa viva encosta em Isaías, a culpa dele é removida, o pecado dele é perdoado, e agora sim, ele dizia: eis-me aqui, envia-me a mim. E quando nós vamos lá para o profeta Ezequiel, no capítulo 47, nós vemos ali aquela visão de Ezequiel, olhando para o templo. E quando a gente fala de templo, gente, nós temos que pensar, é a presença máxima de Deus. Isaías estava no templo, ele não podia, ele era impuro, ele ia morrer. Ali era o epicentro, ali era o centro da presença de Deus. Lá no tabernáculo era o centro. Espera aí, está impuro, o que tem que fazer? Tem que passar pelas águas da purificação. Tem que passar pelo período, tem que fazer o ritual para tornar-se puro. Mas agora Isaías vem e mostra que existe algo, como esta brasa viva, como este sol, como este fogo, puro, 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 que encosta, e então quando aquilo puro, consagrado, santo, encosta naquilo que é impuro, torna aquilo santo. Estranho. Não tá de acordo com aquilo que a lei está dizendo. E de repente Ezequiel olha para o templo, e de repente ele fica assim: como eu faço para entrar no templo? Eu sou um homem também de lábios impuros, eu sou impuro. Como eu faço para entrar no templo? Então o que Ezequiel olha? Ezequiel 47, Ezequiel começa a olhar e vê que do templo escoava uma pequena porção de água. Ali do templo, vamos lá, Ezequiel 47, ao pé da letra, quando eu estava ali do lado externo, verso 2, fora do templo, eu não entrei no templo, até a porta externa que dá para o leste, a água fluía do lado sul. Se a gente for no início, no primeiro verso, a gente vê ele ali na entrada do templo, vendo uma água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. E essa água descia de debaixo, do lado sul do templo, ao sul do altar. E essa água foi saindo, uma pequena quantidade, e ela foi saindo, formando córregos, formando riachos, formando rios. E ela foi indo ali pelos desertos, e onde ela passava, ela purificava. Por onde aquela água passava, ela tornava aquilo que era impuro em santo. Santificava o que era impuro. O que Ezequiel entendeu? Parece que eu não preciso ser santo para entrar no templo. Mas parece que do templo, a santidade de Deus me purifica. Porque aquela água saía, ela descia, ela foi se tornando profunda, ela saiu pelo deserto afora, e ela tornou aqueles lugares áridos em lugares cheios de árvores, cheios de frutos, até chegar no Mar Morto. E quando chegava no Mar Morto, o que ela fazia com o Mar Morto? Ela tornava o Mar Morto em águas
potáveis e saudáveis. É o que diz Ezequiel 47. E aí nós vamos observando que alguém veio e manifestou a plenitude desta santidade. É como se alguém tivesse vindo à terra e manifestado a plenitude desta santidade. Este alguém, ele pode ser chamado de sol da justiça. Quem é ele? Quem é o sol da justiça? Jesus. Se ele veio manifestar literalmente esta santidade que é Deus, ele é a manifestação da santidade. É a manifestação suprema da santidade. Jesus. Por quê? Você vai entender. Em Mateus capítulo 8, coloca na tela, por favor. Mateus capítulo 8, verso 2. Desligou a TV aqui. Um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse: na lei cerimonial, o que tornava um homem impuro? Tocar morto? Chaga, lepra, doença, fluxos. Nós não podemos ler todos os capítulos, não dá tempo. Mas nós já dissemos isso por 2 ou 3 vezes. O que tornava o homem impuro? Tocar. O que tornava o homem? Deixava ele inapto ou não apto para entrar na presença de Deus. Tocar algo morto. Ou também transgredir alguma lei cerimonial. Mas em essência é isso. E nós vemos aqui Jesus, que veio para manifestar a santidade, que é Deus. Um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou. Jesus naquela hora tornou-se impuro. Tornou-se? Mas a lei diz que sim, e ele veio para cumprir toda a lei. Ele não podia contradizer a lei. Ele tocou o leproso. Está impuro ou não está? No início eu disse que nós podíamos fazer a metáfora de que aquilo que é santo, todo poderoso, que dá vida a tudo, a gente podia usar como metáfora quem? O sol. A metáfora que nós usamos foi o sol. Como que nós vamos nos aproximar do sol sendo impuros? Nós usamos o fogo como metáfora, quando dissemos que, dependendo do metal que se aproxima muito do fogo intenso, vai ser totalmente consumido, mas o fogo purifica o ouro. E se nós dissemos que Jesus é a manifestação da santidade, nem como dizer pura, né? Santidade é puro. Mas se Jesus é a manifestação da santidade física aqui na terra, Jesus manifesta o quê? O sol, o fogo, o sol da justiça. Aquilo que não se consome a si mesmo. Aquilo que não pode se tornar impuro. Como que Jesus, sendo o sol da justiça, se tornaria impuro ao tocar algo impuro? E nós vimos em Ageu que aquilo que é impuro, quando toca o puro, faz daquilo que é puro impuro. Jesus não simplesmente veio e falou assim: esqueci da lei, eu tinha que fazer que você recebesse essa cura, mas eu não posso te tocar, eu tenho que te tocar depois de você estar curado. Ele não fez isso. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. E Jesus não se tornou impuro. O que aconteceu? Jesus é a brasa viva do altar de Isaías. Quando a brasa viva tocou os lábios de Isaías, aconteceu o que com ele? Um homem de lábios impuros que vivia no meio de um povo de impuros lábios, purificou, né? Fazendo com que a culpa fosse removida e o pecado perdoado. Olha, a culpa removida e o pecado perdoado. Isaías 6 estava falando de quem? De Jesus. Marcos 5:25. Observe que nós dissemos que
qualquer homem que tocasse fluxos corporais estaria impuro e precisava também passar pelo rito de purificação ou santificação. Jesus estendeu a mão, não, é Marcos, né? Marcos 5, 25. Marcos 5, agora ligou aqui. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia, fluxo corporal. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, ou seja, esta mulher estava impura havia 12 anos. Ela poderia se aproximar de algo puro? Não. Ela poderia entrar no templo? Não. Ela poderia se aproximar de Deus de forma ritual, viu, gente? Isso é o ritual da lei. Não. Jesus estava cumprindo toda a lei. Então havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos impura. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Próximo. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão, o que ela fez? Ela foi cruel. Ela deixou Jesus impuro. Ela não podia tocar vestes de sacerdote e de nenhum homem que estava purificado para oferecer sacrifício. Mas Jesus era quem? A brasa viva do altar de Isaías. Jesus era quem? O rio da vida que saía do trono de Ezequiel 47. Jesus era quem? O sol da justiça. Jesus era quem? O fogo que ardia na sarça e não se consumia. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto. Quando ela toca no seu manto, o que acontece? É o contato da brasa viva do altar com aquilo que está impuro. E quando aquilo que é puro toca o impuro, na lei, no princípio da santificação da graça, o que acontece? É o impuro que torna o puro impuro? Não, é o puro que torna o impuro puro. É o puro, é o santificado, é o consagrado que torna o impuro consagrado. Este é o princípio da santificação da graça, não da lei. Nós lemos muita lei aqui, mas agora nós estamos entrando na graça. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou. Pastor, mas não dá, como que faz para ser santo? Como? Vocês já estão entendendo como é que faz para ser santo? Tocou no seu manto, próximo, porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Olha, gente, é isso que ela pensou. Essa mulher tinha uma noção tão grande, porque é o seguinte, como que uma mulher dessa podia pensar isso, se ela sabia que alguém leproso tocasse alguém que estava puro, o leproso transmitia a sua impureza. Aquele que estava com fluxo transmitia a sua impureza. Gente, se vocês lerem números 13 até 16, vocês vão ver, é terrível, não dá, não toque, não aproxime. Por isso que os leprosos faziam o quê? Eles eram afastados da comunidade. Não toque, nem encoste, não chegue perto. Se eu apenas tocar, que pensamento é esse? É um pensamento que não veio dela, é um pensamento que veio lá de dentro. Para quê? Para mostrar que ela entendia a brasa viva do altar de Isaías 6. Ela entendia o rio da vida que saía do templo de Isaías 47. Ela entendia a sarça que não se consumia. Ela entendia que aquela mesma sarça que não se consumia naquele mesmo lugar, Moisés um dia vem, sobe lá naquele monte, e lá ele tem contato com aquela, não apenas uma sarça agora, mas contato com aquele poder santificador de Deus. Se eu apenas tocar seu manto, serei curada. Próximo verso. Imediatamente, ó, o contato do que é santo com o que é impuro, tornando o impuro santo. A hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. Culpa removida, cura das enfermidades e o pecado perdoado. O contato, o toque, já não mata mais. Já coloca você pronto para entrar no templo novamente.
Coloca você preparado para entrar na presença de Deus novamente. Coloca você numa condição de olhar para Deus e dizer: Pai, Deus meu, Rei, Senhor dos senhores. Lucas 7,14. Nós vimos lá em Números 19, que aquela novilha que era levada para fora do arraial representava Cristo sendo morto lá no Monte Gólgota, fora do arraial, para quê? Para purificar todos aqueles que haviam nascido em pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a lei dizia que eles precisavam passar pelo processo das águas de purificação, através daquela novilha que era levada para fora do arraial, para que aquela morte não influenciasse, para que aquela pessoa fosse livre, já que ela tinha tocado em algo morto. E em Lucas capítulo 7, verso 14, nós vamos ver Jesus desafiando a lei novamente. Aproximou-se Jesus e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Ali tinha alguém morto. Jesus disse: jovem, eu ordeno a você que se levante. Próximo verso. O jovem sentou-se, começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Novamente Jesus desafia a morte. Jesus desafia o pecado. Jesus desafia a enfermidade. Jesus desafia o mal. E toca naquilo que é impuro, e faz com que aquilo que é impuro venha à vida novamente. Mas aí para por aí. Jesus veio, tocou leproso, tocou o morto, tocou pessoas doentes, fluxos corporais, tocou todo tipo de imundície. E, no entanto, ele veio tocando como uma brasa viva e purificando, santificando tudo. Em João capítulo 7, coloque em João 7:37, por favor. João 7. João 7,37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que está acontecendo agora? Quando Jesus entrega o seu corpo na cruz, o véu do templo é rasgado, de alto a baixo. O que Jesus estava mostrando ali? Que a lei estava sendo dissolvida, e aqueles que não poderiam ou não podiam entrar no templo, aqueles que estavam proibidos de entrar no templo, aqueles que não podiam se aproximar do epicentro da presença de Deus, agora, se não entrasse, se não fizesse parte da presença de Deus, que estariam mortos. É o que Jesus estava dizendo, o que ele mostrou quando o véu do templo se rasgou. Quando o véu do templo se rasga, ele tira toda a separação. Não existe mais separação para o templo, para o santo dos santos, para aquele lugar sagrado, para aquele lugar onde a presença de Deus era o centro. Todas as nações, todas aquelas tribos e nações deveriam ir a Jerusalém, convergindo ali no epicentro, no centro da presença de Deus. E agora Jesus, aquele que desafia a morte, aquele que desafia a enfermidade, desafia a impureza, e aquele que representa a brasa viva do altar de Isaías 6, aquele que era como um rio que fluía do templo, e que ele saía pelo deserto curando as nações, perdoando os pecados, agora ele estava morto.
Aquele que desafiava a morte estava morto. Aquele que desafiou a enfermidade estava morto. Mas quando ele ressuscita, o verso 39 desse capítulo 7, nós lemos: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão rios, como no templo, saíam rios de água viva. Onde estas águas passavam, a culpa era retirada, o pecado perdoado e a cura estabelecida. O que ele estava se referindo? Ao Espírito que mais tarde receberiam aos que nele crescem. Se Jesus veio e desafiou a morte, desafiou a sepultura quando ressuscitou, desafiou o inferno, desafiou o pecado, desafiou tudo, sendo esta brasa viva, portanto, sendo a excelência máxima da manifestação da santidade. E a carta aos Hebreus diz que sem santidade ninguém verá a Deus, e que o processo da santificação é algo necessário. Então nós precisamos entender algo, que nós não temos apenas que buscar ser santos. Nós não temos que apenas buscar ser santos. Nós temos que, ao mesmo tempo que buscar sermos santos, nós temos que buscar santificar a outros também. Mas eu não sou Cristo, eu não sou Jesus, eu não sou a essência máxima da santidade de Deus. Como que eu faço? Jesus diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então os seguidores de Cristo hoje são aqueles que, como as águas que respingavam do altar do templo e corriam, formando pequenos córregos, riachos, rios profundos, levando cura à terra, tirando a culpa, e perdoando os pecados. Quem são estes? Quem que são estes dos quais fluirão rios de água viva? Não que nós temos que ser santos para entrar na presença de Deus, mas nós somos santificados pela presença do Filho de Deus, pela vida do Filho de Deus em nossas vidas. Somos santificados, nos tornamos santos, para então, através deste rio de águas vivas, tornar outros santos também. Como? Tocando também o morto, tocando o enfermo, tocando o leproso, tocando aquele que está enfermo e está carregado de uma atmosfera mortal, tocando, tirando a enfermidade, levando as pessoas à santificação, contagiando a santidade. Por isso que Tiago fala assim: tem alguém enfermo, chama os presbíteros e ore sobre eles com imposição de mãos, tocando, tornando o impuro puro, tornando o repreensível irrepreensível. Se nós formos observar a Bíblia toda, o plano de Deus era exatamente esse: era fazer com que os seus filhos não se tornassem apenas como Isaías, mas se tornassem como brasas vivas do altar. Era que seus filhos se tornassem brasas vivas do altar, as quais o serafim, com uma tenaz, recolhe do altar, para tornar puro aqueles que estão impuros. Se hoje você entende que é uma brasa viva do altar, se você entende que é um seguidor de Cristo, e que portanto de você flui rios de águas vivas, como na visão do templo de Ezequiel, e de você flui esses rios de água viva. Gente, ele está dizendo que
quem crer em mim, rios de águas vivas fluirão de vocês. Para que esses rios de águas vivas fluem? Para tornar o deserto árido em um lugar habitável, pacífico, agradável e hóspito. Para tornar aqueles que ainda estão impuros em pessoas consagradas e santas. O problema lá no Antigo Testamento não era o fato de tocar um morto, de tocar uma doença, ou de tocar alguém com fluxo. O problema não estava só nisso. Isso aí não matava ninguém. O problema era quando isso acontecia, e aquela pessoa não tinha consciência do paradoxo da santificação, que é, quando você está impuro, não tente entrar na presença de Deus. O pecado não é estar impuro. O pecado é tentar entrar na presença de Deus impuro. Mas hoje, na graça, eu diria uma coisa para você. Assim como Ezequiel, olhando para o templo, ele olhou a glória de Deus. Assim como Isaías, olhando para a glória de Deus, ele não teve que esperar se tornar santo para entrar, mas que a glória de Deus, a santidade de Deus que fluía do templo, o tornou santo para santificar a outros também. O que Isaías disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. E uma coisa eu digo com toda convicção: se você ainda não está pronto para ser enviado, gente, eu não estou falando de missão, não estou falando de você mudar de país, não estou falando de você sair evangelizando com a Bíblia na mão, de porta em porta, não estou dizendo isso. O que se for fazer também é muito bom. Mas se você acha que ainda não está pronto para a missão, muito provavelmente a brasa viva do altar ainda não foi disponibilizada para você. Talvez aquela falta de empenho para fazer a obra de Deus é falta da brasa viva do altar. É falta do rio de águas vivas fluindo de dentro de você. E se falta ainda o rio das águas vivas e a brasa viva do altar, significa que talvez você ainda esteja naquele processo antes, quando Isaías ainda estava em desespero. Senhor, perdoa-me, tem misericórdia, eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Quando aquele serafim que cantava santo, santo, santo é o Senhor, veio com a brasa viva do altar, toca a boca de Isaías, ele diz: agora sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A pureza de Deus foi transmitida, o contágio da santidade de Deus foi passado para mim, através dessa brasa viva. Hoje nós temos Cristo, esta brasa viva do altar, contagiando os seus seguidores, contagiando os seus irmãos, contagiando os filhos de Deus. Para quê? Para também dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto, envia-me a mim. Gente, não é só para pastor, não é só para líder, não é só, não, é para todos os filhos e seguidores de Deus, porque ele diz, ele não falou, olha, para os sacerdotes, para os fariseus, para os líderes religiosos, ele disse, olha, para você que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior, rios que sairão do templo. Aí quando Paulo vem e diz assim, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, e em especial o templo. As águas saíam de onde? Na visão de Ezequiel, do templo, gotejando em pequenas quantidades, se formando grandes rios, até curar o mar morto,
As pessoas estão esperando que isso aconteça de forma geográfica e física, gente. Enquanto isso, os filhos de Deus entenderam que, como Paulo disse, vós sois o templo de habitação do Espírito Santo, de onde fluirá o quê? Rios de águas vivas. Para quê? Para tornar santo aquele que é impuro, aquele que está morto, aquele que nasceu em pecado. Eis que eu nasci em pecado e foi concebido pela minha mãe, disse Davi. Até quando? Até quando que você vai se considerar um pecador inveterado? Chegou a hora de dizer chega. Porque o próprio Paulo não ficou em Romanos se lamentando, né? Romanos 7, se lamentando. Se coloque de pé, por favor. Romanos 8, verso 1. Coloca na tela, vamos ler juntos. Vamos ler juntos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Próximo verso. Porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. E eu peço a vocês uma salva de palmas ao Salvador, ao Criador, a esse fogo que além de consumidor, é o fogo da justiça, é o sol da justiça que não apenas consome, mas consagra, purifica, torna aquele que é impuro em alguém puro e santificado. Agora você entende que sem santidade ninguém verá a Deus. É um paradoxo, é incompatível. Não verá a Deus. Mas vós sois santos, filhos do Altíssimo, e santificadores de uma nação impura e de lábios impuros. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos discorrer em torno da Tua Palavra, de falar daquilo que é espiritual, falar das coisas espirituais, falar das coisas celestiais, falar da santificação, falar da separação que um filho de Deus precisa, falar, ó Pai, daquilo que nós precisamos diariamente, não nos conformar com este mundo, e tornarmos pessoas mais santas diariamente, tornar-nos pessoas purificadas diariamente, para que nós possamos purificar o impuro, para que nós possamos dar vida ao que está morto, para que nós possamos dar saúde ao que está enfermo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus passos, até às 18h30, com um culto de louvor e adoração, mas não vá embora sem antes participar de um delicioso almoço ao meio-dia, né? Ao meio-dia, e eu já peço a Deus que abençoe o almoço, abençoe as mãos daqueles e daquelas que o preparam, ó Pai, que proporcionam de forma direta ou indireta. Obrigado, Pai, por todas as doações até que temos recebido, que o Senhor recompense a cada um, ó Pai, dos que têm trazido também o alimento para a casa de oração, para os demais irmãos. Abençoe aqueles que estão ali desde cedo preparando, ó Pai, aquelas irmãs com todo empenho, com todo carinho e amor. Abençoe o alimento que cada um vai comer, ó Pai, agora, e que o Senhor leve cada um de volta aos seus lares, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Abraço um ao outro, Deus abençoe. Até